Você consegue perceber, olhando para a pessoa, pelo comportamento, pelas reações corporais, se ela está mentindo, por exemplo? É possível identificar isso? É possível identificar isso, você precisa ter muito treino, porque, assim, são muitos detalhes. A gente começou falando da linha de base lá. Então, você precisa ter uma linha de base da pessoa. Então, você tem que estar observando ela por um tempo ali. Tem todos os sinais. Eu não sou especialista em microexpressões faciais, que é onde você consegue ler melhor essas expressões, principalmente voltado para mentira. E a gente vai olhar tendências, porque não tem como você bater o martelo e falar realmente ela está mentindo. Você vai ter uma tendência, porque a linguagem corporal ela expressa emoções. Então, quando a gente vai ler, a gente vai ver assim, tá coerente essa emoção com o que ela tá falando? Então, por exemplo, ela tá falando de uma situação de tristeza e ela tá expressando uma felicidade ali, tá incoerente. Ou o contrário, né? Ela teoricamente está com um discurso que ela está sendo super injustiçada e tal, e você não vê uma expressão de raiva. Então, tem incoerências que a gente consegue falar. Então, sim, esse discurso tem talvez uma omissão, tem... Então, a gente consegue ver as tendências e as emoções, mas a gente não consegue ver tanto a intenção. Então, eu consigo ver, por exemplo, que uma pessoa está ansiosa, ou que ela está omitindo uma informação, mas o porquê que ela está fazendo isso, que informação é essa que ela está omitindo, às vezes nem é tão relevante. Então, é um lugar sensível de falar sobre isso, né? De falar, não, você consegue ler a mentira. Sei se você está mentindo. Eu tenho certas ressalvas. Tem canais muito sérios de pessoas falando de linguagem corporal. E aí tem uma questão de também como as pessoas traduzem de forma sensacionalista aquilo que a pessoa de forma séria está falando das incoerências, está falando da tendência. E aí as pessoas já batem o martelo. Ai. Fake Nery! Mas realmente tem casos, por exemplo, de psicopatia que tem uma desconexão do sentir mesmo, né? Não passa pelo processo, é o processo 100% racional. Então, esse contexto precisa ser levado em consideração. Mas aí, por exemplo, um teste psicológico voltado mais para o lado projetivo, que é uma técnica específica de psicologia, você consegue entender se se trata de um psicopata ou não, por exemplo. Tem alguns testes, principalmente os projetivos. Porque os projetivos são aqueles que a gente coloca imagens abstratas e aí as pessoas dizem o que elas estão vendo ali. E assim, não tem como você enganar, porque você vai projetar o que você tem ali, de qualquer forma. Você não tem como falar sobre algo que não está estruturado, a não ser a partir das suas referências internas. Então, por isso a gente consegue ler.